Moisés, quando ele vai deixar a última canção dele para o povo, ele começa dizendo no primeiro versículo que os céus, né, possam escutar para que eu possa falar. A primeira coisa que ele nos ensina é o quê? É que ele chama o céu para ser testemunha daquilo que ele vai falar. Ele está chamando o céu, né, os poderes celestiais, para testemunhar aquilo que ele tem para falar. E Moisés, ele sabia muito bem a importância da influência do céu na terra, porque ele vivia debaixo dessa influência. Moisés era um homem que subia no monte, e todas as vezes que ele subia, o céu se manifestava a ele, a presença de Deus se manifestava a ele. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Quando fala de paixões, está falando das fraquezas, dos desejos que a nossa carne tem. O fato de você servir a Deus, de você buscar a face de Deus, não significa que você se tornará completamente livre de todas as paixões, mas significa que essas paixões estarão sujeitas à vontade de Deus. Significa que toda e qualquer paixão que um dia dominava você, não domina mais você, mas está sob o domínio de Cristo que habita em você. Então você crucifica as suas paixões na cruz, todos os dias. Todos os dias é necessário que nós venhamos colocar nossas paixões na cruz. Por que talvez você pode olhar e dizer: nossa, mas eu estou muito surpreso, porque pessoas que eu conheço que estão tanto tempo numa igreja, de repente elas desviam, de repente elas voltam a beber, de repente elas voltam a falar palavrão, de repente elas voltam a olhar coisas imorais, de repente voltam a prostituir-se, de repente voltam a fazer várias coisas. Quem já pensou isso? Ora, isso é muito comum de acontecer quando pessoas deixam de que diariamente coloquem as suas paixões na cruz. Nós precisamos, irmãos, diariamente colocar as nossas paixões na cruz. Nós precisamos diariamente dizer para essa paixão que domina a gente. Eu não sei qual é a paixão que está dentro de você, que domina você. Eu não sei se foi na última quinta-feira eu falei que ninguém pode ser tentado por Deus, porque Deus, ele não pode ser tentado, por isso ele não tenta ninguém. Por que Deus não pode ser tentado? Porque o próprio texto diz que todos nós somos tentados pela cobiça que há dentro de nós. Por que Deus não pode ser tentado? Porque Deus, ele não tem cobiça, ele não é cobicioso, mas a nossa carne, ela tem cobiças, né? Uma pessoa que talvez está com o seu marido, mas cobiça o marido da outra. Uma pessoa que está com sua esposa, mas cobiça a mulher do outro, cobiça a condição do outro, a roupa, né? Os bens, não é? Coisa simples. Nós estamos sujeitos a esse pecado, mas quando nós colocamos essa cobiça, essa paixão na cruz, quando diariamente nós dizemos assim: olha, eu sei que esse é meu ponto fraco, eu coloco na cruz. Quando nós paramos de enganar a nós mesmos, então nós vamos conseguir ter condições de sermos como Moisés, como Elias, homens sujeitos às mesmas paixões, mas que tiveram uma vida sobrenatural. Por quê? Eles eram regidos pelo céu e não pela terra. É por isso que quando os discípulos de Jesus perguntaram como nós devemos orar, ora, todo judeu, desde pequeno, ele aprendia a orar. Na verdade, todo judeu, ele desde pequeno, ele tinha que gastar horas orando. Os seus pais exigiam isso dele. Esses dias, o Facebook faz a gente encontrar pessoas que há muito tempo a gente não vê, e às vezes a gente fica curioso, porque algumas pessoas que a gente conhecia na infância e falava: nossa, essa pessoa quando crescer ela vai ser uma pessoa de Deus. Você olha lá e de repente ela está casada pela terceira vez. Não adianta, o Facebook ele revela a nossa vida, né? E ela está lá com várias fotos de bebida, fumando, e você fala, você já vê um raio-x, poxa, essa pessoa, ela desviou do propósito. E pessoas que você falava: esse aqui não tem jeito,
Esse aqui só Jesus. E você olha o Facebook, ele está lá de roupinha arrumada, está lá com a sua família, e tem fotos na igreja, tem fotos de viagem com a família, e você fala glória a Deus, porque Deus alcançou essa vida. E esses dias eu recebi um convite no Facebook de uma pessoa, que ela foi minha vizinha. Esse rapaz foi meu vizinho na minha infância, e ele era de uma religião em que os pais disciplinavam ele de uma forma muito rígida, né? Até mais rígida do que a forma que o meu pai me disciplinava. E ele tinha que ler a Bíblia assim. Ele tinha aquele livro, né, que tinha a Bíblia, tinha um compêndio, tinha algumas coisas acrescentadas. Ele era testemunha de Jeová. Eu não sei se você conhece algum testemunho de Jeová, mas as crianças, eles são disciplinados. Eles têm que ler o livro, né? Eles têm que estudar os livretinhos. Então tinha hora que a gente estava brincando e falava: olha, agora você precisa ir embora, porque chegou a hora de eu fazer o meu estudo bíblico. Eu falava: que isso? Que impressionante. E ele fazia os estudos, né? Todos os estudos. E eu olhei o Facebook dele quando ele mandou o convite, e ele lá bebendo, e ele lá fazendo coisas que não condiz provavelmente com os estudos que ele fez. O que isso me leva a crer? Que não depende, irmãos, de um esforço nosso humano, religioso. Não depende somente a gente falar para o nosso filho: olha, não que ele não deva ler a palavra, mas olha, você vai ter que ler todo dia, tanto tempo. Você precisa atrair o céu para a tua vida. Você precisa desejar a presença de Deus verdadeiramente. Você precisa desejar de fato ser transformado. O que Jesus falou para aquele cego? O que você deseja? Poxa, como é que Jesus vira para um cego e pergunta o que ele deseja? Por que de fato Jesus perguntou isso? Porque nem sempre, irmãos, nós falamos a verdade. Na maioria das vezes, nós não falamos a verdade. Muitas vezes um irmão vira para você e pergunta: você está bem? E você fala: está. E você não está bem. Aí depois você ora: Deus, por que o Senhor não me ajuda? Deus, por que o Senhor não fala comigo? Pois bem, Deus havia acabado de colocar uma pessoa do seu lado, um irmão em Cristo que te ama, para ajudar você. E você não foi sincero. Por que você não foi sincero? Por causa do seu orgulho, por causa do medo de se expor. Quantos estão me entendendo? Existe uma história antiga, você já deve ter ouvido falar, de um homem de Deus, né? E aí deu uma enchente na cidade, e as águas começaram a invadir a cidade. E então esse homem ficou na igreja, na porta da igreja, que ficava no centro da cidade, na pracinha, e ele falava assim: vocês são tudo sem fé, Deus vai me salvar dessa enchente. Eu sou um homem de Deus, vocês não têm fé. E o povo começou a ir embora. Quando a água já chegou num nível que não dava para ir a pé nem de carro, então os barcos com os bombeiros iam buscar as pessoas que estavam nos telhados. A água já tinha chegado no telhado da igreja, e aquele homem estava em cima da igreja. Povo de pouca fé, Deus vai fazer um milagre, Ele vai nos salvar, eu vou ficar aqui para ver esse milagre. E os bombeiros entram no barco, ele não quis entrar. Então eles socorreram a população e ficou somente ele. Quando a água já estava quase cobrindo todo o telhado, mandaram um helicóptero do exército para salvá-lo. E então eles jogaram uma corda e falou: sobe, é a última chance, só resta você. Ele falou: a opção é minha, eu não vou subir, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Resumindo, a água encobriu ao ponto dele não poder mais se garantir em lugar nenhum, e ele morreu afogado. É uma história, né? E quando ele chegou no céu, ele ficou irritado com Deus. Deus, o Senhor me envergonhou. Eu fui o único que tive fé naquela cidade. Eu fui o único que fiquei até o fim, e o Senhor não me salvou. Aí Deus falou para ele: olha, eu mandei barco para te salvar. Eu fiz
fiz algo exclusivo com você, porque o povo foi de barco. Eu mandei até helicóptero para te salvar. Mas você não quis ser salvo. E essa história tem muito a ver conosco. Nós não podemos ter uma fé burra. Amém? Nós temos que ter uma fé real. Nós devemos desejar ardentemente sermos transformados por Deus. Quando os discípulos perguntaram como nós devemos orar, quer dizer, os discípulos não sabiam orar. Teve que vir Jesus ensinar eles. Os fariseus não souberam ensinar eles a orar. Talvez tem muita coisa que você faz que você tem vergonha de perguntar. O que é a ceia? Eu tomo, mas não entendo nada. O que é a oração? Mas por que você não entende? Porque você não teve ainda o desejo, o interesse verdadeiro pela verdade. Então Jesus falou para os discípulos: escutem bem, quando vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus. E ele fala: venha a nós o teu reino. Tudo que Jesus está ensinando a oração é estabelecendo princípios do céu na terra. Você precisa desejar atrair os princípios do céu para a tua vida. Como, pastor, mas eu não consigo desejar tanta presença de Deus. Por quê? Você precisa abandonar o desejo que você tem pelas coisas desse mundo. Você precisa sair do teu conforto. Você precisa orar. Você precisa buscar tempo com Deus para que Ele se manifeste com você. Moisés falou: olha, eu cantar a última canção, que fique registrado. E a primeira coisa, que os céus ouçam. Moisés, ele não estava simplesmente ali cantando uma canção, mas ele estava liberando uma palavra que ele queria que o céu fosse testemunha daquilo. Por quê? Porque Moisés, ele sabia que mais do que libertador, ele tinha que ser um perpetuador. Ele tinha que deixar registrada o desejo que ele tinha para os princípios do céu na vida dele, contagiasse a outros, para que aquilo perpetuasse, não de forma religiosa, não de forma de reprodução, mas de forma interna, porque a transformação ela vem de dentro para fora. Que outras pessoas amassem a presença de Deus como ele. Então ele começa falando que os céus ouçam, que os céus sejam testemunhas do que eu vou dizer, e que a terra ouça também as palavras da minha boca. E ele começa dizendo que o meu ensino, essa palavra ensino no original é a mesma palavra para doutrina. Então ele fala que o meu ensino, que a minha doutrina caia como chuva, e as minhas palavras vendo se destilar, elas desçam como orvalho. Ele faz duas referências. Ele fala da doutrina. A gente lembra da igreja de Atos, eu já ensinei aqui. Ele fala que essa igreja crescia porque ela perseverava na doutrina. Veja só, o segredo da perseverança é estarmos em obediência com a doutrina. O que é a doutrina? Eu já expliquei no original, é o que? Instrução. Aqui a mesma palavra no Velho Testamento, eu olhei aqui na Bíblia original, é instrução. O que Moisés está falando? As instruções que eu recebi de Deus, eu estou derramando sobre vocês como chuva. Agora interessante, que eu lembrei de algo. A Bíblia fala lá em Gênesis que nunca tinha chovido sobre a terra. A terra, você sabia que antes não tinha chuva, antes do dilúvio? Quem sabia disso? A terra, ela não tinha chuva. Como que a terra era molhada então, Diego? Através do orvalho. Não chovia na terra. A primeira vez que choveu na terra foi quando houve o dilúvio. É por isso que muita gente não acreditou no dilúvio, porque nunca ninguém tinha visto chuva. Então ele coloca aqui a primeira referência. Ele fala que a doutrina caia como chuva. A primeira vez que a chuva veio, ela veio como um juízo. E olha que ele fala que a doutrina caia como chuva. Por quê? Porque a não obediência à doutrina gera o quê? Juízo. Quando fala de chuva, nos lembra o quê? Juízo de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam catástrofes naturais, e entre essas catástrofes haveriam o quê? Enchentes.
aumento do nível das águas. Por conta do quê? Chuva. A chuva é uma forma também do juízo de Deus. Então ele está falando que, olha, se atente para a doutrina, se atente para as instruções que eu recebi de Deus. E quando ele falou de chuva, já é para que eles lembrassem que a não obediência à doutrina, ela gera o quê? Punição. Quando você fala para o teu filho, não faça isso, automaticamente, se ele não obedecer, o que precisa acontecer com ele? Ele precisa ser corrigido, senão ele não vai aprender que aquilo é ruim para ele. A mesma forma é Deus. As doutrinas estão ligadas a um compêndio de leis que Deus criou para que nós estivéssemos em paz. Então quando a Bíblia fala, não roube, né? Aí muita gente olha lá, ladrão apanhando, ladrão sendo preso. Não que a gente defenda isso, violência, mas tudo isso ele está colhendo porque ele quebrou um princípio. Quem escreveu, quem ensinou que não se deve roubar? Interessante isso. Foi os gregos da Grécia Antiga? Foi a Constituição brasileira? Quem foi o primeiro a dizer, não roube porque isso é ruim? Foi Deus. Você pode ver que as maiorias das leis que regem a nossa sociedade são leis que Deus criou, porque Deus sabe o que é bom e o que é ruim. E Deus falou o quê? Não roube. Um exemplo. Quantos estão entendendo? Porque isso vai ser ruim para você. Não desonre o seu pai e a sua mãe, porque ao contrário disso, você vai ter problemas. Então as doutrinas, elas são para nos lembrar daquilo que nós devemos e não devemos fazer, ok? E ele fala também, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo. Aí ele fala também agora da misericórdia, porque Deus é um Deus de juízo, mas Deus também é um Deus de misericórdia, de amor, amém? Então ele fala, também vem o orvalho. E quando ele fala de orvalho, nós lembramos da época da terra, antes do pecado. Nós lembramos quando Deus falou assim, do orvalho que vinha e preparava a terra, para Adão cultivar e plantar a terra. A Bíblia fala que Deus falou para Adão, cultiva a terra. E o orvalho, ele vinha e deixava a terra fofa. Alguém já plantou alguma coisa em terra seca? Não tem como nem manusear a terra. Para ela ficar fofa, ela precisa molhar. Mas o orvalho, ele vem sob medida. Ele não é excessivo. O orvalho fala da graça. A chuva você vê ainda os pingos, mas o orvalho muitas vezes você não vê. Você está numa noite ou numa manhã onde está caindo orvalho, você passa a mão na sua roupa, você passa a mão no carro, você passa a mão nas coisas que estão molhadas. O orvalho vem de uma forma graciosa. E ele fala, assim como orvalho gotejam as minhas palavras, de uma forma branda, sobre o pasto novo. O pasto novo está falando daquele pasto verde, aquele pasto que está começando a brotar, que não pode receber violência, que não pode receber excesso de água. Então nós estamos vendo que através de Moisés ele está falando de um ciclo espiritual, de um amadurecimento. E por que Moisés teve essa preocupação? Porque ele viu que os filhos de Deus, eles desobedeceram. Aqui no versículo 4 ele fala, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, e não há, ele é Deus de fidelidade, e não há nele injustiça, ele é justo e reto. Veja só, Deus ele foi um Deus que castigou a nação de Israel. Mas porque Deus é ruim? Não, aqui está falando que Deus ele é bom, Deus é fiel, ele é justo e reto. Mas por que essa nação foi castigada? Versículo 5, porque procederam corruptamente contra ele.
o povo agiu de forma corrupta. Olha só que interessante, aqui aparece a palavra corrupção, que é uma palavra comum no nosso país. A gente fala muito assim, não, tem que prender mesmo os políticos corruptos. Quantos são a favor disso? Que os corruptos sejam presos, que os políticos corruptos sejam presos. Mas se eu perguntar para você, na definição, o que significa a palavra corrupção, eu duvido que muita gente aqui sabe me explicar. Veja só como a gente é papagaio de pirata, a gente repete as coisas sem saber. Quantos gostariam que os políticos corruptos do Brasil fossem presos? Levante a sua mão aí. Agora eu vou perguntar, me explique em poucas palavras o significado de corrupção. Não, o cara foi lá, Diego, ele roubou. Não, me explique na definição da palavra, o que é corrupção? Alguém saberia me responder? Veja só, como nós podemos querer uma coisa que a gente não sabe o que é. Você está vendo como que a nossa cultura é uma cultura desinteresseira de conhecimento? Nós não temos interesse de conhecer. Deixa eu te explicar para você entender. Se você tem uma imagem de Deus, você não tem o entendimento de quem Deus é. Você tem uma impressão da imagem de quem Deus seja. Por que será que muitas religiões pintam Deus num quadro, criam Deus como imagem? Por quê? Porque de fato muitos não sabem quem é Deus, qual é o caráter de Deus. Porque é mais fácil eu ter um quadro e falar, isso aqui é Deus, olha para ele, ajoelha diante dele, do que falar, você vai ter que ler a palavra, você vai ter que procurar conhecer a Deus, você vai ter que gastar horas orando no teu quarto para que Deus se revele a você. É mais difícil. Eu tenho que ter interesse nisso, eu tenho que ter desejo nisso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É da mesma forma. Corrupção, irmãos, nada mais é simples. É de você pegar algo e você deturpar o sentido daquilo, você deturpar o destino daquilo. Por exemplo, um recurso é destinado para a saúde, mas é desviado e dividido entre alguns homens. Então aquele dinheiro que era sagrado para cuidar da saúde do povo foi desviado, foi deturpado, foi deteriorado no seu propósito. Quantos estão entendendo isso? Então, se formos entender de fato na definição o que é corrupção, nós não podemos dizer que só os políticos do Brasil são corruptos, mas nós teríamos que reconhecer que nós somos corruptos muitas vezes, porque muitas vezes nós destinamos, adoração a quem não é de direito, destinamos recursos voluntários de ofertas para propósitos de campanhas triunfalistas e não para obra missionária. Quantos estão entendendo? Destinamos a nossa carência para homens e não para Deus. Então veja só, corrupção nada mais é do que você deturpar o sentido daquilo, desviar aquilo que era para um fim, para um propósito, para outro. E aqui, veja só que palavra pesada. Moisés fala do caráter de Deus. Deus, ele é santo, Deus, ele é perfeito, todos os seus caminhos são juízos, Deus é fiel, nele não há injustiça, ele é justo e reto. E ele fala, agora vocês procederam de forma corrupta. Por quê? Quem tirou eles do Egito? Deus. Quando eles saíram do Egito, o que Deus entregou para eles de precioso, de material precioso? Ouro, prata, animais. Eles saíram com rebanhos, saíram com muito ouro do Egito, saíram ricos. Quando eles foram prestar o primeiro culto deles, eles fizeram o que com aquele ouro? Eles derreteram e fizeram o que? Um ídolo. Eles colocaram aquele ouro como ouro de tolo. Eles ofereceram esse ouro para um ídolo. Olha para mim aqui, para um ídolo. Eles pegaram os animais que Deus deu para eles, e fizeram o que? Mataram e sacrificaram para um ídolo. Isso é corrupção. Para quem tinha que ser a glória?
Para quem que a gratidão deles tinha que ir? Quem foi que tirou eles do Egito? Deus. Veja como rapidamente a gente esquece de Deus. Veja rapidamente como a nossa gratidão é subvertida. Quando eles estavam com fome, com vontade de comer carne, não com fome, porque eles não passaram fome, mas com vontade de comer algo diferente, eles murmuraram contra quem? Contra Deus. Nós estamos aqui nesse deserto comendo só cereal. Lá no Egito a gente comia carne. Mas quando eles eram chicoteados no Egito, eles reclamavam para o faraó. Eles reclamavam de estar trabalhando muito, pisando barro. Eles reclamavam de ter seus filhos mortos nas obras faraônicas, de terem suas mulheres escravas dos homens de Faraó. Não. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E hoje em dia não é diferente. Olha o que está falando aqui no verso 5: vocês procederam de forma corrupta contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. Essa geração é perversa e deformada. É assim que você recompensa ao Senhor? Olha que ele fala: povo louco e ignorante. Ah, pastor, Moisés estava irritado. Moisés estava nervoso, estava irritado. Vamos lembrar do começo do louvor dele. Ele chamou quem para ser testemunha do que ele ia falar? Os céus. Moisés não estava desabafando. Às vezes Deus levanta a gente aqui e a gente dá uma palavra. Ah, o pastor está nervoso. Ah, é o fuso horário, chegou de viagem, o fuso horário. Ah, é a coluna dele que está doendo. Irmãos, eu não sou um homem perfeito, mas uma coisa que eu sou dirigido pelo Espírito Santo. E uma coisa que eu tenho é domínio próprio. Porque se eu não tivesse domínio próprio, eu não podia estar onde estou. E eu não tenho domínio próprio porque eu sou bonzinho, não. Eu tenho domínio próprio porque eu desci na olaria de Deus. E Deus me amacetou muito. Fui muito humilhado, fui muito pisado. Eu tive que aprender a ter domínio próprio. Então deixa eu te falar, todas as vezes que Deus nos levanta com uma palavra de exortação, o céu tem sido testemunha do que nós temos falado aqui. O céu tem sido testemunha de que nós temos muitas vezes corrompido e sendo corrupto o nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração muitas vezes é o que? Desesperadamente corrupto, enganoso. Nós olhamos tanto o erro do nosso irmão, como a Bíblia diz: tira a trava primeiro que está do teu olho, para depois tirar o cisco do teu irmão. É a mesma coisa quando o teu filho cai um cisquinho no olho dele, e ele começa a chorar. Então você tem que ir lá com muito cuidado. Quem já tirou o cisco do olho de um filho? Levanta a mão. Você então abre a pálpebra dele, segura ele, pega um algodãozinho, coloca ali um soro, alguma coisa, vai lavando até tirar aquilo lá. Para que você faça isso, você tem que estar com seus olhos bons. Você confiaria o seu filho com um cisco no olho na mão de um oftalmologista que tem um olho só? Ele está com um tampa-olho porque ele é cego de um olho, e ele fala: peraí, deixa eu tirar o cisco do olho do teu filho. Você deixaria? Quem é que confiaria? Ninguém. É justamente o que o Senhor está falando. Tira a trave que está no teu olho. O que ele está querendo dizer? Você não está com uma visão saudável para poder apontar falha nas pessoas, porque você tem um ponto cego. Você também tem uma falha, uma trava em você. Então você não está no seu juízo perfeito para discernir o que está acontecendo com teu irmão. Pessoas que são doentes na alma, pessoas que estão cheias de amargura e ferida, então elas começam a ver várias falhas nas pessoas e apontar. Mas o problema é que elas, talvez a circunstância cria uma dimensão muito maior através do que ela está vendo, porque tem uma trave no olho dela. Quem está entendendo? Então a trave que está no olho dela faz o quê? Corrompe a saúde espiritual dela e emocional, para que ela possa o quê? Discernir o que realmente está acontecendo. Quantos entenderam? Então quando você vem para a igreja, e aqui você tem homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, obreiros, e você vem cheio de sujeira de pecado, a gente vem e ama.
A gente cuida de você. Por quê? A gente tem um olho bom. Porque a gente tem discernimento espiritual. Vem cá, deixa eu tirar o cisco do teu olho. Porque a trave que estava no meu olho, Deus já arrancou. Deus já tirou. Eu tenho saúde espiritual para curar você, para ajudar você. Quantos estão entendendo? Então, muitas vezes, aí você se ajunta com outro irmão e começa a tricotar, né? Não, só vou abrir meu coração aqui. Esse tipo de conversa eu fujo delas. Não, só vou falar uma coisa aqui, mas é só entre a gente, não conta para ninguém. Olha, eu tenho um segredo aqui. Eu percebi um negócio lá naquele dia na igreja, mas eu vou te contar aqui, mas não fala pro pastor não. Não fala para ninguém. Ué, se não tem nada de mal no que você está falando, por que você não quer que ninguém saiba? Se a tua intenção é trazer cura para o corpo, trazer saúde, libertar o teu irmão que está errando, por que você quer manter isso escondido? Então sua intenção não é boa. É a mesma coisa eu falar assim, nossa, eu vi um tumor lá no pé daquele irmão ali, ó, mas não conta para ele não, viu? Eu vi uma sujeira, eu vi ali uma doença, uma chaga no pé dele, mas não vamos falar nada não. O que vai acontecer? Nós vamos deixar aquilo lá comer ele, então, matar ele? Tem que falar, irmão, vem cá, você está com um negócio aqui, ó, nós vamos limpar você, nós vamos cuidar de você. Não é para expor, é para cuidar. Aquele que ama, ele faz isso, ele expõe aquilo que está acontecendo. Quantos estão entendendo? Ah, eu não vou falar porque é fofoca. Se você não falar, aí que você é fofoqueiro. Fofoqueiro não é aquele que traz, não é aquele que traz a luz. Fofoqueiro é aquele que mantém as coisas em oculto. Quantos estão entendendo? E o povo de Israel era fofoqueiro. Era que nem a gente, irmão. Não é diferente não. Era ingrato, era murmurador, se perdia fácil do foco. Então Moisés teve que vir e falar, vocês nem parecem que são filhos de Deus. Ele está falando no verso 5. Vocês nem parecem que são filhos dele. Como que vocês têm agido com Deus? Vocês parecem loucos, ignorantes. Quando ele fala ignorante, ele está querendo ofender. Ele está querendo, ignorante é aquele que faz o quê? Ignora. Aquele que não tem conhecimento do que está fazendo. A Bíblia fala que nós pecamos em não conhecer a Deus. E ele fala no final do verso 6 ainda, não é ele o teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? E aqui ele vai, esse cântico é muito grande, mas você pode ler depois. E ele fala, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações, pergunta ao teu pai, ele te informará, aos teus anciões, eles dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações. E aqui ele fala, vai perguntando para os nossos, aqueles que nos antecederam, eles vão falar como Deus é bom. Por que vocês agem como não sendo filhos de Deus? Irmãos, Deus está procurando uma geração para chamar de filho, de filhos obedientes. Sabe quando você olha para o filho daquele irmão que você fala assim, ai meu Deus, obrigado pelos meus filhos. Sabe quando você olha para o filho daquela pessoa e você fala, se fosse meu filho, eu ia descer o rei nele todo dia. Sabe disso? Quem já falou isso? Então, que tipo de filho você está sendo para Deus? Que tipo de filho você está sendo para o Senhor? As palavras de Deus estão gotejando, as doutrinas dele estão caindo como chuva nesse lugar, para preparar a terra, para que a semente germine. Irmãos, ouça o Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus 6, versículo 18, eu já estou terminando agora, eu só quero deixar essa orientação hoje. Hebreus 6, 18, olha o que fala aí, vamos ler. Para que por meio de duas coisas imutáveis, fala comigo, imutável. Fala para o teu irmão, sabe o que é imutável? É imutável, não pode mudar, ok? E fala assim, duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Irmãos, que palavra poderosa. Quem aqui já mentiu algum dia da sua vida, assim como eu?
Deus nunca mentiu. Ele não mente hoje, não vai mentir amanhã e nunca vai mentir. É impossível que ele minta. Ele falou que tiraria o povo de Israel do Egito, ele tirou. Ele falou que ele enviaria o filho dele para morrer pelos nossos pecados, ele enviou. Ele falou que o filho dele ia ressuscitar depois do terceiro dia, ele ressuscitou. Ele falou que de geração em geração muitos iam se converter ao filho dele, e o nome do filho dele ia curar, e o nome do filho dele ia libertar, e ele tem feito isso. Ele falou que um dia ele vem para nos buscar, e ele vai fazer isso. É impossível que Deus minta. Deus, ele nunca mentiu para você. Ele te ama. Ainda quando você peca, ele te ama. Ainda quando você retrocede, ele te ama. Então não existe outra opção para você senão se render a Deus. É impossível que Deus minta. E o último texto que eu quero ler está lá em Isaías. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Isaías, capítulo 55, versículo 10, diz assim, vamos ler: assim como a chuva e a neve descem do céu. O início do versículo 1 de Deuteronômio fala o quê? Nós acabamos de ler Deuteronômio 32, versículo 1 e 2. Fala o quê? Que as palavras de Deus irão cair como chuva e como orvalho. Olha o que está falando aqui. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá sem regarem a terra e fazerem-a brotar e florescer para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da boca de Deus. Ela não voltará para ele vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para qual ele a enviou. Muita gente pega essa palavra como uma promessa de Deus, como promessas. Não são promessas somente. Essas palavras são as mesmas palavras de Deuteronômio 32. São o que? As doutrinas e os ensinos. A promessa de Deus é consequência de você obedecer a palavra. Por que eu não estou sendo abençoado, Diego? Deus, ele mente? Não. A palavra de Deus muda? Não. Então por que eu não estou sendo abençoado? Porque eu não estou obedecendo a palavra. Porque eu mudo. Porque de acordo com as condições eu obedeço a Deus ou não. Porque hoje eu não estou afim de ir na igreja, não estou afim de orar, não estou afim de obedecer. Nós somos assim. A palavra está falando que assim como a água que cai e a neve, o orvalho, para preparar a terra para o semeador, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, qual é o propósito dela? Vim regar o nosso coração. A doutrina, ela vem como chuva para regar o nosso coração. E depois o orvalho vem para fortalecer a semente da palavra que foi plantada em nós. A palavra da obediência a Deus, a palavra de obediência a Cristo, para colocarmos a nossa vida cativa a Cristo. E então ele fala que essa palavra não voltará para ele vazia, mas antes cumprirá o desígnio e o propósito a qual ele enviou. A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela tem um propósito, e nós não devemos condicionar a palavra ao nosso propósito. Nós temos que condicionar a nossa vida ao propósito de Deus. Nós temos que condicionar a nossa vida à obediência de Cristo, ao propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Eu oro para que você alcance o propósito de Deus para a sua vida. Eu oro para que você seja um crente temente a Deus, que você se aparte do mal. A palavra de Deus diz que Jó era um homem bom, que desviava do mal. Será que você é uma pessoa que desvia daquilo que é mal? Será que quando você ouve uma conversinha fiada, você desvia? Será que quando os seus amigos no ambiente de trabalho estão falando de bobeira, estão vendo pornografia, você desvia? Ou você tem vergonha de ser
rotulado como alguém trouxa, como alguém que é puro demais. Você se preocupa mais com a sua reputação do que com a sua salvação? Quem será que é você? Será que quando você está com controle de televisão e o mal aparece na sua frente, você desliga, você muda de canal, sei lá? Quando você está com o seu smartphone, o mal vem, você sai. Quando você tem a oportunidade de fazer algo ruim, você se desvia. Talvez você enche seu coração só de coisa ruim. Às vezes você liga você vê aqueles vídeos. Eu não gosto de ver esses vídeos de gente apanhando. Ah, pastor, mas roubou, fez isso. Isso alimenta o nosso coração de ódio. Não é esse tipo de justiça que vai mudar a nossa nação. Um ladrão não deixa de ser ladrão quando apanha. Um ladrão não deixa de ser ladrão quando corta uma mão dele. Um ladrão não deixa de ser ladrão quando ele conhece a Jesus. Quando ele tem o seu coração transformado pelo amor de Deus. Então ele não vai ferir mais ninguém. Vocês têm irmãos aqui que são policiais. Você pega uma pessoa, prende ela. Daqui tantos dias, já aconteceu de você prender de novo, porque ela está cometendo o mesmo delito, irmão. E de novo, e de novo, e de novo. A falta da liberdade, ela ficar presa numa cela, resolveu? Não, porque só uma coisa que liberta o homem. A mesma coisa que o ladrão precisa é o que o homem de bem precisa: Jesus. Eu não estou defendendo aqui ladrão, não estou defendendo o crime. Eu estou dizendo que a única forma da nossa vida ser transformada é estarmos plenamente satisfeitos em Cristo, é de sermos supridos por Ele. É isso que Moisés acreditava, que ele estava partindo, mas que ele estava deixando um legado para uma nação livre. A pior perigo para o livre é não saber o que fazer da sua liberdade. Você é livre hoje do pecado, mas o que você tem feito da sua liberdade? Você tem sido temente a Deus? Você tem desviado do mal? Você tem deixado que a palavra de Deus encontre destino em você e cumpra o propósito que Deus designou para a vida? Você tem sido um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe? Você tem sido um bom funcionário? Você tem sido um bom discípulo, uma boa ovelha nessa igreja? Você tem sido um bom pastor, um bom diácono, um bom obreiro? O que você tem sido? Uma boa criança? Essa decisão é sua hoje. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Essa decisão é nossa. Lembrando, como eu falei, que sempre quando chega o final do ano, nós nos dispersamos. Sempre quando chega o final do ano, todo mundo está preocupado com o 13º, com a família que vai vir. Isso é muito bom. É louvável, é de Deus, só que não perca o propósito. Posso ouvir amém? Não perca. Esteja onde você estiver, esteja com dinheiro ou sem dinheiro, você deve ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você deve ser uma pessoa que está disposta a cumprir o propósito de Deus. Irmãos, olha para mim, não existe coincidência. A nossa vida é regida por um propósito. A Bíblia fala que todos os nossos dias já foram escritos por Deus. Eu estava, só para terminar, hoje no hospital visitando o pastor Michel. Inclusive eu aconselho você que diz que é crente, que ama o teu irmão, a visitá-lo. Todo dia tem visita lá, das 3 às 4. Para quem trabalha nesse horário, tem visita das 8 às 9 da noite. Ele está no particular, no regional, no 4º andar, quarto 17. Todos nós aqui da liderança já fomos visitar alguns irmãos. Às vezes a gente fala: nossa, eu amo tanto, né? Eu me importo com meu irmão. Não estou falando isso por demagogia. Será que você se importa? Será que alguém aqui deu algum telefonema para ele, para a esposa? Está precisando de alguma coisa? O amor não é amor se ele não é exercido, irmãos. A Bíblia fala que aquele que não pratica o amor não conhece a Deus. Talvez você tenha medo de perguntar, né? Você está precisando de uma coisa, a pessoa falar: tô. Então não vou perguntar. Graças a Deus que nós temos uma igreja aqui que tem esse entendimento. Eu lembro que quando a Sara tinha 2 anos de idade, nós éramos pastores no norte de Minas. Ela ficou internada 12 dias.
uma igreja de 70 pessoas que eu pastoreava. Sabe quantas pessoas foram visitar minha filha no hospital? Um casal da igreja. Eu lembro que eu fiquei muito magoado com a igreja naquela época. Eu nunca falei isso para a igreja, nunca tratei a igreja mal por causa disso. Só que evangélico é esse que a gente vive? A gente estava lá entregando a nossa vida por aquele povo, longe da nossa casa, longe da nossa família. Eu não tinha por que morar naquela cidade, eu não tinha ninguém ali. Mas Deus mandou ir lá cuidar daquele povo. É muito duro, irmãos, quando a gente não tem um amor que é correspondido, que não é correspondido. Em 10 dias que eu fiquei lá, que a minha filha ficou lá no hospital, não era nem no particular, era pelo SUS, no norte de Minas. Você imagina aqueles hospitais do norte de Minas, que é a região uma das regiões mais pobres do Brasil, Vale do Jequitinhonha. Eu não tinha dinheiro para levar uma maçã para minha esposa. Aquele banheiro imundo do hospital, ela dividia no quarto com mais 6 pessoas doentes com acompanhante. Então era 12 pessoas dentro do quarto. Não tinha papel higiênico no banheiro, pra você ter uma ideia. Ela dormiu durante 10 dias numa poltrona que nem estava quebrada, que nem deitava. Não tinha mais lugar para pegar a veia na minha filha. Pegavam até na cabeça dela para dar soro, que ela pegou uma virose muito forte. Um casal da igreja foi visitar ela. Irmãos, ninguém tem tão pouco que não possa oferecer. Eu fico imaginando quantos de nós realmente temos demonstrado aquilo que a gente tem recebido aqui. A palavra tem caído como chuva aqui, ela tem sido destilada aqui, como Moisés falou, e Deus é testemunha, o céu é testemunha. E será que você tem pegado a palavra e adulterado ela para outro fim? Nossa, eu vou lá no Rei Jesus, que bênção. Pastor Diego é uma bênção. Nossa, como é bom servir a Deus numa igreja que não é de denominação, numa igreja que não é religiosa. Mas se você não tem cumprido, deixa lá Isaías, deixa lá a segunda parte, que Deus cumprirá aquilo, atingirá, olha o final, e atingirá o propósito para qual eu a enviei. A palavra tem vindo do céu, por isso que cai como chuva. Ela tem atingido o propósito para qual Deus enviou na tua vida, ou você tem corrompido ela para outros fins? Sabe por que a igreja da prosperidade, do triunfalismo, ela é a maior? Porque ela corrompe a palavra. E por que ela corrompe a palavra? Porque os que frequentam a igreja lá querem uma palavra corrompida, querem uma palavra adaptável à realidade deles, porque eles não querem se adaptar à palavra. Eles estão tocando no mais sagrado, porque a palavra de Deus fala que ela é imutável e que Deus não pode mentir. Então, se eles estão corrompendo a palavra por benefício próprio, eles vão ter que pagar muito caro para Deus por isso. A minha pergunta é: a palavra que você recebe desse altar, ela tem cumprido o propósito na tua vida, para a qual ela foi enviada? Ou você tem utilizado ela para outro fim? Você tem utilizado ela para massagear o teu ego? Você tem utilizado ela para você ser feliz? Você tem utilizado ela para você buscar a tua carência ser suprida? Ou você tem utilizado ela para cumprir o propósito certo? Nós já pregamos aqui sobre amor, nós já pregamos aqui sobre cruz, já pregamos muitas mensagens que seriam suficientes para que você fosse transformado. Eu dou esse exemplo hoje. Não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui, eu só estou usando como pano de fundo da mensagem esse exemplo. Nós temos um irmão que faz uma semana que está internado. Quantos de vocês ligaram? Quantos de vocês se importaram? Quantos de vocês foram visitados? Eu imagino que se nós temos um irmão no hospital há 7 dias, né, e a grande parte da igreja não se mobilizou, o que nós diríamos então de alguém que não é da igreja? Como nós vamos nos comover com aquele que não se converteu ainda, se nós não cuidamos da família da fé? E Deus, ele é precioso. Vou terminar agora. Eu fui lá visitar o pastor Michel, e quando eu estava saindo, eu olhei no corredor, no último corredor do hospital, e vi um homem sentado do lado de um outro homem com um colete, um negócio na cervical, como é que chama? Colar cervical. E eu olhei pelo cabelo e falei assim: parece chinês, mas eles são tudo igual. Deixa eu chegar mais perto. Deus me fez curioso por esse motivo, e eu cheguei mais perto e vi. Quantos lembram daquela chinesa que veio na igreja? Como é que ela chama mesmo?
A Lil. Quantos lembram? Inclusive a gente encontrou a semana passada. Ela falou que vai vir aqui no final do ano de novo. E a gente evangelizando ela. Quantos lembram? E a maior barreira era o marido dela. E eu fui ver o marido dela que estava no hospital. E ele estava todo com escoriações no rosto, no braço. Eu falei: o que aconteceu com você? Ele falou assim: eu sofri um acidente. Estava indo no interior de Minas para fechar um serviço. E eu não lembro, eu apaguei. E eu caí, bati o carro capotou e eu caí numa ribanceira. Ele falou: pode, e ele todo travado, tá aqui meu celular, desbloqueia, pode desbloquear, olha aí as fotos que fizeram, as imagens que mandaram para mim. E o carro dele totalmente destruído. Era um carro pequeno, eu não lembro o nome do carro, era tipo aquele HB20 da Hyundai, mas aquele hatch, um carro que não tem proteção nenhuma, destruído. Na frente, na dianteira, não tinha nem roda, a roda tinha saído. O carro totalmente amacetado, caído numa ribanceira. E ele falou: e eu perdi o controle do carro, eu apaguei, eu não sei o que aconteceu. Quando me encontraram, eu já estava recebendo os tratamentos. E eu perdi o controle, não sei o que houve. E como eu estava com cinto de segurança, graças a Deus, ele não falou graças a Deus, né? Como eu estava com cinto de segurança, eu sobrevivi, porque ele me protegeu. Mas como o carro não tem airbag, ele ficou, o impacto foi tão grande e o corpo dele fez esse movimento, e então ele quebrou algumas vértebras da coluna. E então eu estava sendo internado, porque ia ter que fazer talvez até uma cirurgia. E então eu entendi: Deus tem um propósito na vida deste homem. E eu falei para ele: olha, me dá o seu telefone, me dá o quarto que você ficar internado, eu vou vir aqui, eu vou cuidar de você, eu vou pregar, eu vou cuidar de você. Ele falou: não. Ele falou: eles são meio seco, né? Não, você não precisa fazer isso. Eu falei: eu sei que eu não preciso fazer isso, mas eu quero fazer isso. Aí ele olhou para mim: como assim você quer fazer isso? Eu falei: eu quero fazer isso porque sua família está lá na China, e aqui no Brasil eu sou a sua família. Quando eu falei isso para ele, os olhos dele encheram de água. E eu falei para ele: Deus tem um propósito na sua vida. Eu falei para ele: louvado seja Deus, porque você ainda está vivo. Ele falou: eu ainda estou vivo. Ele falou assim. E eu sei que Deus vai usar dessa oportunidade para mim pregar para esse homem. Ele vai converter a Jesus. Ele vai sair daquele hospital convertido a Jesus Cristo. Mas eu sei que vai ter um preço. Eu vou ter que ir lá visitar ele. Eu vou ter que levar a maçã para ele. Eu vou ter que levar amor. Vou ter que levar atenção. Vou ter que me deslocar da minha casa para ir lá. Eu vou ter que sair do meu conforto. E eu pergunto: será que foi acidente eu ter encontrado ele hoje lá? Eu não pude ir todos os dias visitar o Michel. Eu fui alguns dias. Os dias que eu não pude ir, eu sempre pedi para algum irmão ou alguém estar indo e levando a esposa dele para ir, porque eles estão sem carro. E Deus me levou lá hoje para encontrar ele. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é para atingir um propósito. Tudo que Deus faz é para atingir um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus me levou lá hoje com propósito, e eu quero cumprir o propósito dele. A minha pergunta é: você está disposto a atingir o propósito de Deus? Ou você vai continuar reclamando da tua vida, dando desculpa dos teus problemas como motivo para você não servir a Deus, para você não evangelizar, para você não orar? Agora que está chegando o final do ano, aí que pode esquecer. Não, agora vou viajar, vou gastar meu dinheiro, não estou nem aí. Meus irmãos, a Bíblia fala que ele vem. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E a Bíblia fala de um homem que colheu mais do que esperava. Ele falou: eu vou construir um depósito e vou guardar toda essa colheita, e então eu vou poder desfrutar de tudo que eu colhi, porque agora eu fiquei rico. Então a palavra de Deus diz: louco, esta noite pedirão a sua alma. Eu sei que agora vai ser fácil de eu pregar para o marido da Lil. Sabe por quê? Ele é engenheiro, fala várias línguas, gosta de ler livros, conhece sociologia, filosofia como ninguém. Só que tem o seguinte: agora ele está quebrado, agora ele está fácil.
O orgulho dele foi ferido. Agora é a hora do propósito ser atingido na vida dele. Eu não posso perder a oportunidade. Então, da mesma forma, irmãos, não vamos deixar que nosso orgulho seja ferido, não vamos deixar que sejamos quebrados, para que nós possamos obedecer a palavra. Não vamos falar: Deus, eu sou tão duro que eu tive que chegar nesse ponto. O próprio Michel falou: olha, eu estou aqui nesse dia no hospital com um propósito. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está tirando o orgulho do meu coração, Deus está me ensinando o verdadeiro evangelho, Deus está falando comigo. Irmãos, você não tem controle da tua vida, você não tem nada, você não sabe de nada. Só tem uma coisa que você deve fazer: se colocar nos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu quero viver para ti, eu quero atingir o propósito do Senhor nessa terra. Para de reclamar da tua vida, para de reclamar dos teus problemas. Tudo tem um propósito a qual Deus quer atingir na sua vida. Amém? As palavras estão gotejando como chuva, as palavras estão caindo como orvalho fresco. O orvalho fala do renovo, orvalho de Hermon. O orvalho fala da brisa, da graça de Deus, que vem de uma forma suave. Mas usa tudo isso com um propósito definido. Não usa para um fim próprio seu, não. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Peça para que Cristo seja o centro da tua vida. Se você deseja verdadeiramente ser transformado, a única coisa que você precisa dizer é: Senhor, eu desejo ardentemente ser transformado. Eu desejo mais a tua presença, eu quero desejar mais a tua presença do que as coisas dessa vida. Eu quero desejar mais a tua presença do que o mundo pode me oferecer. Eu quero, Senhor, ser transformado de todo o meu coração. Que a tua palavra atinja o propósito para o qual o Senhor enviou em mim. A tua palavra não voltará vazia, Senhor. Senhor, vem com tua chuva, molha a terra seca. Vem com teu orvalho sobre o capim novo, sobre a erva nova, e fortalece essas vidas que estão sendo geradas no Senhor, esses novos convertidos. Senhor, traga orvalho, Senhor, traga a tua graça, a tua brisa, e fortalece para que como planta nova cresça. E aqueles que ainda estão secos, Senhor, vem com violência da tua chuva, com gotas, com milímetros cúbicos de água que encharca toda a terra. Em nome de Jesus que eu oro. Venha com teu poder, venha com tua graça, em nome de Jesus. Querido, continue com seus olhos fechados. Hoje, quando eu vinha para cá, o Senhor, o Espírito Santo falava muito ao meu coração sobre a graça dele. Durante o dia ele falou também. E aqui o Senhor me deu uma palavra em Efésios 3, no versículo 7 em diante, que diz: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano das regiões celestiais, o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Aqui Paulo fala, queridos, que ele foi o menor, ele foi o menos de todos os santos, o menor,
Porque Paulo, ele perseguiu a igreja de Cristo. E fala em Atos que ele aspirava morte, né, aos cristãos. E o Senhor concedeu a ele a graça de anunciar o evangelho de Cristo. Somente através desse evangelho as pessoas podem ter uma vida transformada. Continue com seus olhos fechados. O Senhor, Ele está ministrando. E aqui nessa noite eu creio que esse orvalho, essa chuva que o Senhor está trazendo hoje para nós, querido, é a graça dEle. Porque nós não somos dignos dessa graça. A salvação, ela é a graça de Deus. A salvação é pela graça. E isso não vem de vós, ele é dom de Deus. Nós não temos condições nenhuma de ser merecedores dessa graça. E nessa noite eu creio que muitos aqui talvez não tenham mergulhado nessa graça, irmãos, porque talvez você ache que você precisa fazer algo a mais, que você precisa se sentir digno. E aí você não consegue desfrutar dessa maravilhosa graça que o Senhor tem para você. Querido, os mistérios de Deus, as riquezas de Deus, elas são tão grandiosas, mas às vezes nós nos contentamos com tão pouco, irmãos. Eu vou ser salvo, tá bom. Eu vou para a glória quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, tá bom. Deus, Ele quer que através da igreja nós manifestamos essa graça, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. E somente através da graça que Ele derrama em nós temos a capacidade de anunciar o evangelho das boas novas. Paulo, ele foi o maior dos apóstolos, ele fez muito mais que todos os apóstolos. E ele foi o menor de todos eles, porque ele perseguiu os cristãos, ele matou os cristãos. E ele aqui se humilha, ele fala: eu não sou merecedor. Irmãos, talvez o seu orgulho impeça você de compreender essa graça de Deus. Talvez você ache que você ainda precisa fazer mais. Eu preciso jejuar, eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso, não sei. E aí você fica paralisado, você não recebe aquilo que Deus está colocando diante de você, porque você ainda não despertou o teu entendimento. Querido, aqui está um rio da graça de Deus, um oceano da maravilhosa graça de Deus diante de nós. E nós não recebemos, nós não mergulhamos, porque estamos paralisados com tanto entendimento errado, enganoso, com orgulho, ou sei lá o que te impede. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo, Ele quer que você tenha esse desejo ardente, querido, porque é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você precisa de fé, peça nessa noite, para que você receba a graça dEle. A graça dEle vem através da promessa do Espírito Santo que Jesus deixou. Irmãos, é o Espírito Santo agindo em nós. Nós só temos capacidade de pregar esse evangelho, de poder ter uma vida de oração, uma vida de santidade, que ama a Deus acima de todas as coisas, através do Santo Espírito de Deus. Queria que você estendesse as suas mãos. Creio que existe uma chuva nesse lugar. Deus está derramando uma chuva nessa noite, que é a graça maravilhosa dele sobre nós. Creia que a sua vida jamais será a mesma. Irmãos, que você não vai mais se contentar ter uma vida medíocre, uma vida espiritual, religiosa, que não tem diferença, que não tem brilho. Você não vai mais se contentar com isso, porque lá em Romanos 12 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar sua mente, irmãos. Não se conforme em ter uma vida medíocre espiritual, porque o Senhor, Ele te coloca, querido, numa região celestial, onde você tem a autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Esse nome, querido, o Senhor, Ele te fez co-herdeiro juntamente com Ele nas regiões celestiais. Então não aceite ter uma mente medíocre. Você é filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Querido, há uma autoridade sobre a igreja. É somente através da igreja que o Senhor vai manifestar a graça dEle, a glória dEle nessa terra. Nós somos a igreja, não importa aonde nós vamos estar, nós somos a igreja. Então não seja
esteja mais conformado, irmão, em ter uma mente incrédula, em ter uma vida normal. O Senhor não te chamou para ter uma vida normal. O Senhor te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Você orar e as coisas acontecer, porque os milagres eles percorrerão aqueles que creem. Será que você tem fé? Será que você tem acreditado? Você tem crido nessa palavra, nesse evangelho? Ou será que você não tem feito diferença pela tua incredulidade, pelo teu egoísmo, pelo teu orgulho? Irmão, lança fora esse orgulho, porque esse orgulho não vai te levar a lugar algum. Porque Jesus, sendo Deus, se esvaziou. Ele se esvaziou, se tornando servo, servindo a todos. Ele se esvaziou, irmãos. Ele não tinha orgulho nenhum nele. E nós, como discípulos, vamos deixar nosso orgulho hoje. Pare de ser egoísta. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Se você continuar sendo egoísta, você vai ficar só. Só, meu irmão. É a palavra de Deus. Para de querer viver para si mesmo. Em nome de Jesus, receba nessa noite a graça de Deus. Nós não somos dignos, Senhor. Nós não somos dignos, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou. Este amor, ele é incondicional. Este amor, ele é grandioso, incomparável amor por nós. E nós queremos, Senhor, receber esse amor. Nós queremos, Senhor, receber essa graça. Nós queremos, Senhor, obedecer ao Senhor, seguir as orientações que o Senhor tem trazido sobre este ministério. Queremos andar juntos. Queremos, Senhor Deus, com os cadarços amarrados, com os pés juntos, caminharmos juntos para o alvo. Em nome de Jesus, dai-nos a graça. Vem, Senhor, vem repousando nessa noite a tua graça sobre cada irmão aqui. Senhor, a leveza de servir ao Senhor. Ó Deus, Deus, a alegria de poder servir uns aos outros, tendo amor ardente uns pelos outros, não sendo um povo de picuinha, não sendo um povo que quer tirar o cisco dos olhos do nosso irmão, sendo que tem uma trava nos nossos, porque todos nós somos pecadores, falhos. E nós precisamos da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. Vem, Senhor, nessa noite faça aquilo que o Senhor deseja. Faça, Senhor, toca no nosso coração, aviva o nosso coração, que sejamos o corpo de Jesus, Senhor, ressuscitado. Juntamente com o Senhor nós morremos, mas juntamente com o Senhor nós ressuscitamos para a vida de Cristo. Levanta-nos, levanta a igreja nessa cidade, levanta a igreja nessa nação, Pai. Levanta a igreja sobre as nações, a igreja poderosa, a igreja de Cristo, ressurreta, justificada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Nós recebemos essa graça, Senhor. Nós recebemos espírito de vida. Recebemos, Senhor, para não pecar mais contra Ti, Deus, para não errar o alvo, para não sermos, ó Deus, tirados do caminho, em nome de Jesus, para não, ó Deus, virar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir, ó Deus, para o alvo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê a mão, irmão, do seu lado. Aleluia, dê a mão para o seu irmão. Amém. Ore por ele. Peça ao Senhor que o revista de autoridade, de graça, de poder. Use a vida dele nessa terra da forma que o Senhor deseja, segundo o propósito estabelecido por ele. Que haja sobre ele o entendimento da palavra. Se você, meu irmão, você não precisa fazer um curso de teologia, não, para compreender a palavra de Deus. Você não precisa. Você precisa do Espírito Santo para te dar o entendimento da palavra. Peça a Ele, peça ao Senhor. Senhor, eu quero meditar, eu quero ler, eu quero examinar, e eu quero entender. Senhor, me ajuda. Ajuda a tua igreja, Senhor, a despertar, Deus, para a tua palavra, para não estar satisfeita somente aqui e receber aqui, Senhor, mas em casa meditando, recebendo a revelação, recebendo a instrução do Espírito Santo. Oh, Senhor, em nome de Jesus, caminhando juntos, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba do alto do Senhor. Aleluias. Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Nós estamos encerrados, né? Vai em paz para casa, em nome de Jesus.